Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Crazy Pixel School. Eu sou o Luiz Kowalski, artista 3D, professor da Crazy Pixel. E aqui estou com o André Bales, também artista 3D, e também professor Opa, valeu. dos cursos de escultura digital e de design digital de roupas lá da Crazy Pixel também. Hoje ele vai mostrar pra gente um pouco do processo que ele teve, que num dos últimos trabalhos dele, que está sensacional, mais 2040. Então, Bales, conta pra gente um pouquinho como foi esse desafio aí. Bom, primeiro obrigado aí pela rasgação de seda, mas esse projeto foi mais um contest que eu participei. Eu sou viciado em contest, todo mundo, né, você me conhece, você já sabe, eu sempre indico isso para as pessoas para participarem de algum projeto pessoal, que você comece e finalize o projeto. E esse aqui não foi diferente, foi um projeto onde eu participei. E a ideia, né, o tema desse projeto era apenas 2040. Era, vamos dizer assim, apresentar com suas skills em 3D um projeto 3D e que tivesse o tema 2040, né, o ano de 2040. Um futuro distante, mas também não tão distante assim, não a ponto de fazer coisas fora do comum. Então, a minha ideia era, né, esse era o tema, esse era o briefing. E daí eu conversando com o pessoal do trabalho, conversando com você, conversando com os colegas, eu, né, juntamente com o pessoal, né, eu fui atrás de desenvolver uma coisa com Marte e como as pessoas, né, como o Elon Musk poderia colonizar Marte, né? Isso foi já um negócio do ano passado e eu fiquei com isso na cabeça. E daí vem a inspiração para desenvolver esse projeto. Legal. Então, para quem não sabe, um contest, né, é um desafio que um grupo de pessoas, né, se propõe a fazer com o objetivo de terminar um projeto, né, do começo ao fim, em um prazo curto, né? Esse projeto, o contest tinha quanto tempo para realizar esse Esse tinha 30 dias. 30 dias? Mas você não usou todos esses 30 ou foi mais ou menos? Não, 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 não. De trabalho. Foi diluído nos 30 dias, mais ou menos umas 30 horas, 25 horas, 30 horas Legal. de trabalho, assim. É, Teve semana que eu não trabalhei, e teve semana que eu passei algumas horas na frente do computador só em cima disso. legal, legal. Então, e como foi o processo, assim? De onde que surgiu a ideia de representar um, a- essa imagem, assim, né? Por que Marte? Por que um astronauta, né? Você acha que não vai ter mais É, ninguém na Terra em 2040? na verdade, na época, teve o Elon Musk lá, né, da Tesla, falou sobre que o objetivo de vida dele era colonizar Marte. Eu achei que seria uma boa ideia para, né, 2040 era uma boa data para ter esse tipo né, uma pessoa lá em Marte. E assim, e daí fui inspirado pela obra. Agora eu esqueci aqui o nome desse artista, mas junto com o colega do trabalho, para a gente ter essa relação de desdobramento, assim, né? Tipo, alguém chegou num lugar onde ninguém mais chegou. Então, a pose, a forma como está, a maneira como é construída essa obra, era o que eu queria. Só que, né, com a repaginação de algo, né, com hard surface, de um material do astronauta, né? As cores, que aqui são, né, representando as cores da Terra, então tem muito azul, tem uma claridade, tem todas essas nuvens, eu queria colocar justamente o laranja de Marte. E daí eu comecei o processo criativo de desenvolvimento que eu sempre trago para fazer minhas obras, começando com uma pesquisa. Aí, no caso, eu fiz uma pesquisa vasta para poder chegar em alguns resultados. Depois vou para a pré-produção, que é tentar entender o que eu vou enfrentar. Depois eu vou realmente para concept art e produções mais pesadas, até chegar, né, a realmente
desenvolver os materiais, iluminação e assim por diante, né? Coisas que a gente vai ver aqui nessa nossa conversa. E, em particular, essa foi uma pesquisa que eu gostei bastante de ter feito, porque ela envolvia vários materiais, né? Então, desde ir atrás de, tipo, o que que significava um astronauta no mundo moderno, mas também não uma coisa fora do comum, né? A ideia era, tipo, 2040 é um futuro, mas não é, sabe, carros voadores e sei lá. Eu não sei Aham. se você me entende essa parte. A tecnologia ela não tá tão avançada ainda, né? Então, acho que é mais ou menos isso, né? Então, acho que tem um pouco de referência ainda do que a gente tem de tecnologia hoje, mas é um tanto melhorado, talvez, ou mais um pouco mais desenvolvido, digamos assim, né? Acho que deve ser mais ou Aham. menos por aí. Eu não queria ter uma roupa que fosse fora do comum, né? Tipo, isso aqui é de daqui 1000 anos para frente. Daqui 1000 anos para frente, né? É muito, né? Muita coisa. Então você pode pirar em uma coisa até orgânica. Enfim, aí vai de várias linhas de raciocínio. Aham. Uma das grandes inspirações que tive foi o Perdidos em Marte também, né? Que lá eles também representam mais ou menos essa parte, assim. No futuro, a roupa do astronauta, ela não é aquela coisa enorme que é de hoje em dia, né? Aquela roupa gigantesca com várias camadas e tudo estruturado. É uma roupa mais leve, dá para ver que ela tem mais mobilidade, mas ainda assim, né? Uma roupa futurista, né? Tipo, ela tá bem dentro dos dois mundos. E isso Aham. me inspirou bastante para fazer. Não é aquela roupa toda Aí outra parte aquela roupa toda cheia, né, do astronauta de hoje em dia que ele mal consegue se mexer, né? Então provavelmente sim, sim, que sei isso. lá, você não consegue ver o cara lutando com essa coisa, né? É, Tipo, é muito grande e tal. sim, Então, a mobilidade é interessante para esse quesito, assim. legal. Aí, a minha pesquisa também, eu dividi ela em três etapas, assim, onde a outra etapa era pegar os detalhes, assim. Eu queria realmente criar um material que fosse detalhado. Então, aqui de novo, fui muito inspirado pelo Perdidos em Marte, e que traz, né, todos esses esquemas, e eu fui, né, tentando encontrar quais são os detalhes do raio de surface que fazem a diferença para enfiar na armadura. Então também É, o capacete, né, esse capacete todo aberto, onde você consegue ter uma visualização 360 graus do negócio. Tipo, é interessante, é importante para a mobilidade, sabe? Então eu é, queria trazer também para esse lado. é uma coisa interessante todas essas referências que você está pegando aí, essa questão, né, da roupa que ela é parte formada por partes rígidas, né? E outra parte são justamente os tecidos, né? As partes mais moles, né? As partes. Acho que Uhum. quando se fala hard surface, acho que está querendo falar isso, né? Qual que é essa parte plástica, essa parte de metal e como que ela se comporta, né? E como que ela se relaciona com e se conecta com as demais partes, né? Uhum. Aí, em especial também teve essa parte, esse capacete que esse macaquinho aqui tá tipo sensacional, assim, esses cilindros aqui de, sei lá, de respiração, de filtro, eu achei tipo sensacional. Todo esse capacete aqui tá muito bom, assim, Tá, e é bem esse esquema, tipo, tá bem legal o mesmo. futuro bem interessante. Bom, tudo isso é inspiração, né? E além disso, também eu queria trazer as camadas separadas e também eu fiz uma pesquisa de colorização. Na verdade não foi uma pesquisa, assim, foi mais uma questão de resultado final de acordo com a pesquisa, né? De acordo com o que eu queria trabalhar. Não Então, a gente sabe que necessariamente. Marte é o planeta vermelho. Eu digo, não necessariamente essas fotos são de Marte, a maioria delas pelo menos não, né? Mas acho que tem muito Uhum, do look no qual remetesse a
Marte, né? Um planeta árido, seco, né? Acho que essas Uhum. cores, enfim, quentes, né? Acho que elas remetem muito, né? Para Marte, né? Acho que isso é bem interessante e cria uma estética legal também, né? Essa coisa meio monocromática, né? Onde você tem um tom e você Uhum. usa variações dele para criar as figuras, as formas, né? Acho que é uma linha bem interessante. Exatamente, bem isso mesmo, assim, em poucos tons é que você cria esse negócio que fica até dá um aspecto de vazio, né? E é um pouco do que até o que a obra original traz, assim. Aham. É vazio, mas é porque é o novo, né? É o tipo, o começar do zero. É isso, é o inesperado. Acho que essa obra retrata alguma coisa como a chegada nas Américas, é isso? Não estou bem lembrado. Isso. É, Eu também não tô lembrado e eu tô sem as minhas anotações aqui, mas vai legal. estar na tela aí, sobre aqui. Legal, a gente vai deixar o link Mas é. do artista e da imagem original para vocês, mas basicamente é uma releitura, né, de uma obra clássica aí, né, do período, enfim, de um período artístico, né? E é legal essa coisa da Uhum, releitura, né, como que seria, né, para a gente hoje, né, trazer essa mesma sensação, né, desse pessoal estava sentindo isso naquela época, né? Há também lá, sei lá, uhum, 500 anos atrás, né? É interessante isso. uhum. Sim, sim. E daí, em cima disso, então, aí eu, né, percebendo o que que eu teria de trabalho, né, era muito claro essa relação do tipo, a roupa, né? A roupa é que ia me dar trabalho, a roupa que é a maior peso. Então, foi a primeira coisa que eu queria desenvolver. Porque daí o resto ali era pedras, fumaça e tudo mais. Então, tipo, eu comecei a tentar desenhar essa roupa, fazer um concept art, tentando imaginar quais as estruturas mais pesadas, as partes mais leves, justamente tentando separar o que que é tecido e o que que é metal, o que que é rígido. Então, bem a parte do peitoral, assim, que eu quis trabalhar com o efeito de ter uma estrutura mais dura, mas já tipo nas pernas, eu já queria fazer um pouco mais de calça para ter essa noção de mobilidade do astronauta poder se mexer, pular, correr. Não que ele fosse lutar lá, mas né, a mobilidade é importante para se manter num lugar, né? Então é uma questão de facilidade. E aí foi trazendo também um pouco da estrutura hard surface. Isso era bem importante para que ficasse nítido né, o quanto o futuro é. Porque hard surface é uma relação de design dentro de um projeto, né? Ele tem vários estilos, várias formas de você trazer esse efeito. Então, quebrar os objetos, fazer essas separações, fazer esses recortes é bem importante. Se você faz isso demais, né? Se você começa a quebrar muito o objeto, ele começa a ficar quase orgânico, assim, né? Ele começa a ter um outro aspecto. E também não era o que eu queria trazer, né? Então tinha que ser um produto, vamos dizer assim, realista, um produto próximo daquilo que a gente precisa. E aí também teve uma questão aí nesse trabalho de concept art, foi que o ser humano ali, eu coloquei um projeto, né, um desenho já de um humano, de uma referência. Então, isso é importante quando a gente está trabalhando, economizar nossa energia nas coisas que a gente pode economizar e fazer, tentar trabalhar na originalidade, nas coisas que não são tão simples de fazer. Eu não perdi tempo em desenhar o ser humaninho lá nas proporções, do jeito que a gente precisa. Já peguei o projeto do jeito que precisava e também fiz só de um lado, né? Porque como era espelhado, eu sabia que eu não precisava fazer dos dois lados. Então, fiz de um lado, depois dei o mirror, fui trabalhando alguns aspectos, né? Tipo, de um lado ia ter um certo tipo de ferramenta, do outro não, justamente para não ter que perder tempo fazendo duas coisas, né? Não, bem legal essa técnica, enfim, e essa otimização também, né? Então, como a gente estava comentando, você tinha pouquíssimo tempo para para fazer esse projeto na verdade a técnica que você usou, né, de fazer o concept antes, né, fazer um
rascunha, um desenho, isso economiza muito trabalho, né? De teste, né? Aí fica muito fácil de você testar. Eu vejo aí que o processo que você usa é orgânico, né? Você faz lá, desenha uma determinada parte, a perninha, e aí, poxa, uma parte da canaleira, da joelheira ali, não gosta, vai lá e apaga, isso fica muito rápido, né? Enquanto que no 3D, para fazer e gerar essas alternativas, fazer esses testes, isso demora muito, né? É legal ver que você usou essa técnica também. E a otimização também de usar já um desenho de humano já iniciado, né, e ir para o que te interessava de fato, né, já que era o que de fato ia aparecer, né, bem interessante isso. E uma coisa que você falou também que eu acho que é super interessante é o lance de ser crível, né, enfim, você está criando um design, uma arte, né, que, enfim, o papel aceita tudo, o 3D aceita tudo, né, e você poderia fazer uma roupa, né, do jeito que você queria, mas você escolheu por tentar fazer algo crível, algo que as pessoas olhassem e de alguma maneira pudessem falar, poxa, não, isso pode funcionar, né? Se eu visse uma roupa dessa, provavelmente ela funcionaria, né? Então isso é bem interessante quando a gente está criando um design, né? Acho ser isso é interessante. Desculpa. Não, pode. Cortei. Eu finalizei meu raciocínio. É isso mesmo. Acho que o lance de ter algo crível, enfim, isso agrega muito valor, assim, e faz com que as pessoas, né, o espectador, ele compre a ideia, né, ele compre esse teu design, esse teu conceito, né? Uhum. Eu vejo isso muito porque, tipo, às vezes eu vejo o pessoal desenhando algumas obras de hard surface e começa a só recortar e repartir o objeto e fazer de um jeito onde vai se dividindo e criando aquela massa de objetos e separações. E, tipo, cara, quando você está desenvolvendo um projeto de produto, você não passa por isso, né? Você não vai dividindo a esmo. Existe um porquê de cada pedaço, assim, senão você não precisa dividir. E aí que tá, né? Tipo, a diferença, né? Se eu começo a dividir e repartir muitas coisas, o aspecto que aquele hard surface tem é de um futuro muito distante. Você realmente há a necessidade de você quebrar e fazer milhões de detalhes, porque, sei lá, no futuro você vai precisar disso, né? Essa é uma questão interessante. Sim, legal. E aí, bom, Bom, aqui no final aqui foi a escolha das cores também, né? Isso foi uma parte importante também do projeto. Tipo, eu sou muito ruim de cor. Eu tenho muita dificuldade de conseguir desenvolver uma paleta e falar assim, isso que combina, isso que não combina. E daí, essa parte foi uma parte muito importante, onde também eu coloquei essas e outras cores, na verdade, essas foram o que eu apresentei, mas depois, em discussão, fui atrás de outras. E essa foi um exemplo de, tipo, fazer coisas, pintar o negócio e mostrar para o seu colega, mostrar para as pessoas, para falar assim, olha, isso aqui tá melhor, isso aqui não tá, como é que eu deveria fazer, qual é a paleta. Essa parte eu me lembro muito bem de, tipo, eu chego para vocês, né, para você, para o pessoal lá do trabalho e falar assim, ei, o que você acha? Tá bom, tá ruim, como é que deveria ser e tal. A conversa, ela é muito importante nesses momentos. e uma coisa que eu gosto muito, e enfim, de quando a gente tem essa dúvida, poxa, será que essa decisão é a melhor, né? A melhor coisa que a gente tem para fazer é gerar alternativas, né? Como que a gente sabe que uma coisa é boa ou não, né? A gente sabe que em comparação com Uhum, outra coisa, essa é melhor ou não, né? E a arte, né, é uma coisa muito subjetiva, né? E acho que essa coisa do experimentar e do testar, ela é extremamente positiva, assim, uhum, né? Acho que eu achei muito legal, assim, você gerou e a diferença, né? Tem uma diferença grande de cor de um para o outro, um mais claro, um mais escuro, né? Um quente, um frio. Eu acho que isso traz deixa a decisão muito mais fácil, né? Enfim,
você não sabe quão bom é alguma coisa até ver ela em comparação com outra, né? Então, bem legal isso que você fez aí. Essa foi uma parte muito, muito boa, assim. Apesar que, tipo, quando eu cheguei nesse momento, já tinha passado uma semana já, e eu, olhando no cronograma, falei, meu Deus, preciso acelerar as coisas, assim. Então foi, tipo, o momento onde eu falei, nossa, ótimo, beleza, agora vamos para a próxima. E aí, é bacana você separar, analisar e ter o seu tempo para poder fazer as análises, mas também tem que ser assertivo, assim, tem que chegar a um resultado e falar, pronto, entendi, gostei, ou então, tipo, não gostei, mas tem que consertar isso daqui e partir para a próxima etapa, senão você vai ficar preso para sempre, né? Sim. Porque a gente, na ânsia de tentar melhorar. Ah, sim, não tem fim, né? A arte é uma coisa que não importa quanto você faça, você sempre vai poder lapidar um pouquinho mais, fazer Uhum. um estudo a mais, uma alternativa a mais, e se não tiver a obra nunca acaba, né? Eu sempre falo isso, né? É Uhum. uma frase que nem é minha, mas eu gosto muito e reproduzo bastante, né? A obra nunca acaba, o que acaba é o tempo, né? Então, uma obra de arte, ela tá É sempre verdade. inacabada para o artista, né? O artista sempre vai olhar a obra e vai, puxa, não, poderia ter feito melhor, poderia ter arrumado isso aqui ou aquilo ali. Então, bem legal. E, bom, legal. Uhum. Daí em seguida eu comecei a parte de modelagem. Então, ao invés de eu ir ponto a ponto modelando a roupa, eu preferi fazer mais uma questão de tipo escultura mesmo. Então, eu coloquei o personagem lá e para ter uma noção melhor até da tridimensionalidade daquilo que eu tinha desenhado, eu só desenhei de frente e de costas, não desenhei de lado, então eu precisava ter um esforço criativo para pensar nas laterais. Então, eu construí um personagem no 3D e comecei a desenvolver a base do Hide Surface, né? Então, tipo, quais eram as partes como é que eu posso dizer? As partes básicas, né? A parte mais dura do Hide Surface para poder trazer um resultado, para poder apresentar para eu ter algumas respostas. Pra olhar e falar assim, a bunda aqui ficou muito mole, essa parte de trás aqui está muito em pé, talvez eu tenha que direcionar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, esse corpo aqui não tá fazendo sentido. Então, a escultura, depois de ter o concept art, foi boa para eu ter essas respostas bem definidas. Assim. E daí é um trabalho de blocagem, né? Você começa a fazer a base daquele desenho, assim como uma estrutura de ilustração. Você faz o esboço, aí você melhora um pouco, aí depois você faz outro esboço daquilo melhorado, depois você passa a caneta, e depois você transfere para outro papel, e assim você vai indo nesse trabalho de ir otimizando, melhorando, né, o seu trabalho. De polimento contínuo, né? E, cara, bem legal isso. Eu Uhum, confesso que eu acho que eu nunca vi o uso, né? A escultura digital, ela é bastante usada hoje, praticamente ah, quase não se faz mais modelos orgânicos, né, que não por escultura digital, usando essas técnicas que você está fazendo aí, né? E é interessante ver você uhum, usar a escultura digital para um modelo inorgânico, né? Como é o caso de boa parte dessa roupa aí, né? Eu acho interessante, enfim, esse uso uhum, inusitado para mim, pelo menos. Eu confesso nunca ter visto, achei muito interessante isso, né? Fazer essa blocagem, né? E de fato, né? É muito mais rápido colocar e testar os volumes, né? Usando a escultura digital do que de fato ir para o hard surface mesmo, a raiz, né? Poly by poly, enfim, modelagem. uhum. Interessante ver esse teu workflow aí. Confesso que eu não Sim, sim. imaginava, eu não faria assim se fosse eu, assim, eu não teria pensado em fazer dessa maneira, pelo menos. Pelo menos não ter visto agora. Eu, sinceramente, tipo, é uma dificuldade. Eu não ia começar por isso. Só que daí quando você
pega o concept art lá, né? Tipo, pega a ilustração aqui. E daí, essa ilustração, ela não tem todos os detalhes. Então, putz, como é que eu começo o peitoral aqui? Mas esse peitoral aqui, ele tem um recorte aqui. Então, como é que eu vou fazer a transição aqui do peito, que tá na face Y, até aqui em cima no ombro, que ele gira, né? Que ele faz uma rotação. Então, tipo, encaixar todas essas peças e fazê-las fazerem, né, terem um sentido direto no hard surface, poly a poly, putz, isso é muito difícil. Então, é importante a gente trazer essa escultura. E por mais que, tipo, essa foi uma escultura muito básica, assim, eu nem quis perder tempo de, tipo, detalhar ela e fazer uma coisa mais polida, porque eu sabia que o hard surface no poly a poly, né, fazer a retopologia que ia me dar um pouquinho mais de parâmetro para desenhar e desenvolver as coisas. E coisas como o sapato, por exemplo, aqui, nossa, totalmente diferente, né? Aham. Eu fiz de um jeito que tá, tipo, nossa, extremamente tosco. Até vergonha de mostrar. Mas era mais o peitoral aqui e a parte de trás que eu precisava ter, assim, uma resposta, né? Como é que eu vou desenvolver isso? Então, basicamente, então você não poliu esse modelo usando essa técnica. Isso basicamente não foi um rascunho em 3D do que você viria a modelar depois, né? Então, Uhum. legal, cara. Poxa, bem Foi, legal. foi um, foi um rascunho, assim mesmo. Legal. É, aí. Aqui. Bom, depois dessa parte, depois dessa modelagem e o que esse quesito de tentar encaixar as peças nesse esboço, fui atrás justamente da retopologia. Então, eu sabia já agora qual que era essa base, e a retopologia, ou o desenho de polígonos desses objetos ficou muito mais fácil, porque eu usava as ferramentas do Blender justamente para trazer o hard surface, né, para poder fazer os encaixes direto na malha, e assim ficou muito mais fácil de colocar as coisas no lugar, né, de ter e escolher, assim, tipo, essa parte aqui deve ter um corte mais duro, essa parte aqui tem que ter um corte mais seco, essa parte tem que ser suave. Então, aí foi mais simples de ter essa visualização. É engraçado como a gente perde tempo para poder visualizar as coisas com mais clareza. Tipo, na verdade não é perder tempo, né? Você usa o teu tempo para poder ver as coisas com clareza, para poder desenvolver as coisas do jeito certo. Né? Isso é uma maneira melhor de se trabalhar. Acho que entender a forma, né? Acho que a gente, quando está produzindo uma coisa em 3D, né? Antes de modelar, né, de fato, a gente precisa entender o que ela é, né? E, enfim, vejo uma Uhum. complexidade, né, nesse modelo em específico, né, nessa cena em específico, que não só é dos elementos em separado, mas a conexão entre eles, né? Parece que não tudo está conectado de alguma forma, né? Tudo meio que, mesmo sendo uma peça à parte, ela de alguma maneira se encaixa em outra parte, né? Acho que pensar nisso, né, é muito difícil, né? E acho que chegar nesse resultado, assim, Uhum. é um processo um tanto quanto orgânico, né? De experimentação e, enfim, e teste. Legal isso, cara. Bem interessante de Uhum. ver isso funcionar assim. E de fato, você tem que tirar, né? Tirar do nada, né? Inventar. Daí Aí. a botinha foi uma parte com bastante dificuldade, assim, também, né? Porque quando a gente vai desenhar uma estrutura de um humanoide, a gente tem muito claro ali o rosto, o peitoral, até um pouco das pernas e tal, mas o pé é um L. Desenhou, tá pronto. É. Agora, se você olhar, se você que está assistindo esse vídeo, se você olhar para o seu tênis agora, tênis é um hard surface, cara. O tênis ele tem várias tiras, ele tem várias entradas que se encaixam, que fazem sentido.
se você olhar ainda a sola do teu tênis, você vai perceber que tipo, ele é complexo. De uma forma o design dele, né? O design desses objetos são complexos. Então, a gente não presta atenção e daí nesse projeto eu descobri o quanto de dificuldade é de se desenhar um sapato, né? É uma forma que parece simples, né? Só parece. Só parece, cara. Daí foi complexo também de É desenhar, assim. interessante. Eu levei muito mais tempo do que eu tinha planejado para fazer essa parte. É, e você começou pelas partes rígidas, então, né? Começou a fazer as partes de não tecido, né? As partes duras da roupa, né? Uhum. Aí vem uma questão também, tipo, parte do meu processo, como eu sabia que eu ia trabalhar com Marvelous Design para fazer a roupa, para poder colocar ali ó, o tecido em volta, eu precisava ter o objeto, né, ter as partes duras para encaixar um tecido. E daí, a maneira como eu fiz, a maneira como eu precisava desenvolver é ter esses objetos low poly, para poder se encaixar legal com a roupa e fazer todo o processo de simulação, porque o meu personagem ia ter um outro movimento, e eles precisavam também se abraçar na armadura, né? Se abraçar no encaixe. Na verdade, tem a ver com o próximo tópico, que é o tópico do Marvelous Design. Então, a criação da roupa, eu precisava ter muito claro como é que eu ia criar essa roupa para poder colocar os objetos da forma como está colocado aí, né? Tipo, elas estão distante ao personagem justamente porque depois eu tive que fazer a animação de colar esses objetos para que a roupa ela simulasse esse efeito né, existe uma peça dura contra a minha roupa, né? Está encostando no meu corpo. Que tá aprendendo, né? E no Marvel's Design, para quem não conhece, né? É um software que feito para criar roupas, né? E a diferença, né, dele para um software tradicional 3D é que ele de fato simula, né, o corte da roupa, né? Então a roupa diferente, enfim, do 3D, né, onde a gente pode fazer tudo da maneira curva já, né? A roupa é um conjunto Uhum. de tecidos, né, em 2D que se deformam para abraçar uma forma 3D, né? E ele parte desse princípio para fazer simulações e por isso que ele é tão interessante, ele gera um resultado tão interessante, né? E aí a gente tinha a questão aí Uhum. da conexão, né, dessas partes rígidas com a parte de tecido, né? Então, não sei, o Marvelous, ele faz essa conexão, você consegue dizer que um determinado tecido está grudado em uma determinada parte, ou você faz o tecido primeiro e depois inteiro e depois você vem e abraça com as partes rígidas? É um mix dos dois. Você consegue determinar, tipo assim, tudo que você importa dentro do Marvelous, ele entende como um objeto rígido. E esse objeto rígido, ele não movimenta, ele não cria o valor dentro da simulação dele, dos Ele, objetos que você importa. ele nunca Então vai ser tudo um tem que já estar, tecido. tipo... tipo, por exemplo, assim, um botão. Um botão é um objeto rígido, mas ele é tão leve que dentro da nossa simulação, né, dentro de uma camisa, ele vai se mexer de acordo com a camisa. A camisa vai mexer e o botão, aquele objeto rígido, vai se transformar, né, vai se localizar e transformar e rotacionar de acordo com a malha que está se movimentando, certo? Já uma armadura, um capacete ou então uma bota, ela é muito mais rígida que o tecido. Então o tecido vai ficar preso a ele e daí a transformação dele que vai movimentar o tecido. Ah, Então, ele entende alguns pequenos itens que têm essa diferença. O botão é um exemplo desse, né? Ele consegue perceber essa diferença. Mas também é quase só isso, né? Que ele percebe. Porque, por exemplo, se eu for fazer um cinto e esse cinto tem uma fivela, então nós temos dois objetos aí. Um objeto que necessita de simulação, um outro objeto que não é existe um objeto rigid body e outro soft body. entendi.
Aí vem a complexidade do negócio. Você precisa entender um pouco desses dois processos. Mas o grande valor do Marvelous Design está em você desenhar tal como um designer faz. Então você pensa nas peças, nos patterns abertos, né, nos moldes abertos, e você consegue costurar e localizar esses objetos, e daí ele se prende à roupa, se prende ao tecido, se prende à simulação ali, e faz um encaixe perfeito, né? Isso que é o grande diferencial, esse que é o ponto ideal dele, né? Ele cria as roupas, né, da mesma maneira como se cria no mundo real, né? Com cortes, com costuras, né? Então isso é bem interessante. E aí você fez essa simulação dele na pose, ou você colocou essa pose depois, é uma simulação também? Então, para a gente ter essa simulação do jeito certo, por exemplo, né, para fazer a perna aqui levantar e ter esse efeito aqui do bumbum, ter aqui a dobra do joelho e ter esse encaixe aqui, por exemplo, de como o tecido ele está sobreposto à bota, né? Ele está tipo em cima da bota. A bota está apertando esse tecido. Para a gente ter esse efeito, eu precisei desenvolver, e aí foi também uma parte onde eu tive uma grande dificuldade e aprendi muito nesse projeto, foi desenvolver então essa animação de encaixe aqui. Então eu fiz os objetos tal como, né, parece até um filme É o de é o Homem de Ferro, tá recebendo a armadura ali. o Homem de Ferro. E justamente foi necessário para poder encaixar a roupa, fazer o desdobramento dela e depois entrar na posição que eu precisava. Uhum. Então, para desenhar ele, eu coloquei ele na posição aqui em A. Uhum. Depois eu fiz os objetos encaixarem e daí tem até tem coisas que se encaixam antes de outras, né? Então existe uma prioridade aqui de encaixe, justamente para ter os volumes e depois a posição. Esse é um momento onde você tem que deixar muito claro que há uma relação fake das coisas, né? Você tem que perceber isso. Porque na vida real você vai colocando a sua calça do jeito que você, né? Você que tem calça, você sabe como é que você põe as calças, né? Agora, para você construir no 3D, você não vai simular uma pessoa realmente colocando a calça, porque isso é muito difícil, extremamente difícil. Uhum. Você faz basicamente a calça Tipo, se dá para contar. montando ao redor do personagem ali, né? Do modelo humano ali, né? Exato. E tipo assim, tenta analisar aí, quem tá aí em casa também, tenta analisar aí, tipo, quantas vezes você já viu um personagem trocando de roupa? Mas não é trocando de roupa, né, que nem o Tony Stark, é trocando de roupa por simplesmente pegando aquela camisa dele, tirando, aí ele dobra, coloca na mesa, pega outra camisa e veste. Cara, Sem corte isso de aí câmera, né? sem corte de câmera. É, Cara, isso aí é confesso, impossível, assim, confesso que eu tipo, nunca no vi, né? 3D é muito complexo. É difícil. Bom, daí, né, ao descobrir esse problema, e daí já, né, aqui eu já tinha passado boa parte do meu prazo também, já estava, tipo, inclusive outros projetos ainda, né, junto, né, tava fazendo isso, trabalhando ao mesmo tempo, então tava daquele jeito. Tava fazendo no E ao descobrir contraturno. essas... tava fazendo contraturno, tava complicado. Mas ainda assim eu precisava, depois de ter a roupa, depois de ter essa armadura básica, aí eu precisava ter o projeto em hard surface mesmo. Pegar os objetos e deixar eles detalhados do jeito que eu queria, né? Porque todas essas peças se encaixando, fazendo uma simulação para o Marvelous entender, interpretar e falar, ok, eu consegui simular esse tipo de coisa, eu fiz tudo low poly. Para Mas aí, justamente a simulação para ficar poder mais fazer, rápida. para a simulação ficar mais rápida, para não ter bug, para não se perder. Porque é muito comum na hora de você simular tecido ou outras partículas, outras coisas, elas atravessarem a malha, não conseguirem entender. Então isso é uma parte que há necessidade de você ter a compreensão e ter testes. Você precisa testar antes, porque senão chega na hora, você faz o teste com um cubo, tudo vai funcionar.
Você testou com o cubo, funciona. Uma esfera também. Agora, se você misturar a esfera com o cubo, já virou outra coisa, dentro do teste já vai, já você perde. É É, muito comum, né, isso acontecer. sim. Você sabe disso também, né? Você já passou por Já essa. apanhei muito, já. Já. É bem isso, né? A simulação, enfim, sempre que a gente tem uma deformação muito grande na malha, né? Isso sempre dificulta muito, né? Quando a gente vai simular uma, uma, uma chuva, um líquido, ou mesmo que seja um rigid body, alguma coisa caindo, batendo, né? E quanto mais denso, quanto mais complexo, mais difícil é, assim, mais a simulação mais demorada, a Uhum. chance de dar problema é muito maior, né? Então sempre que a gente vai fazer uma simulação, a gente sempre faz, né, que a colisão seja baseada no modelo mais simples, no modelo mais low poly que a gente chama, né? E, enfim, lá a gente estava Uhum. lá no Marvelous Designer, então, né? A gente vai deixar o link na descrição aí para Uhum. quem não conhece o Marvelous Designer conhecer também. E agora que você voltou pro Blender, né? Blender 3D para fazer Uhum. enfim, essa modelagem dos objetos rígidos, né? E o que eu tô O de- vendo aí é É o que detalhamento, né? o que eu tô vendo aí que tem algumas ferramentas que por padrão não existem no Blender, né? Você está usando um plugin, uma ferramenta extra, o Blender aí, para te ajudar a fazer isso? Uhum. Sim, aqui eu utilizei uma ferramenta excelente para hard surface, se chama HardOps. O HardOps é uma ferramenta que ela auxilia justamente para você. Na verdade, ele utiliza as mesmas ferramentas do Blender, ele só organiza o processo de trabalho dele, né? Onde que eles estão e como funciona para você mexer neles. Então, ele adiciona alguns atalhos e facilita essa a adição de alguns bullets, de alguns pontinhos, né, de alguns detalhes que fazem a diferença na hora de você compor a tua cena. Mas, na minha opinião, a grande sacada do Hard Ops é você poder recortar os objetos. Então, você vai lá, pega o objeto que você precisa, e daí você precisa fazer um recorte, porque né, o Hard Surface tem muito disso, né? Você precisa recortar e determinar que aquele ponto lá tem uma entrada ou tem uma subdivisão diferenciada. Isso, para mim, é o que faz a diferença. Então, você simplesmente seleciona os objetos e reparte eles. E daí, pronto, ele faz o efeito Ele cria de, né, ele recorta e ainda cria o bevel, né, essa de um jeito que, bordinha tipo, ali. fica É, muito legal. Então, ele cria a partir de um certo ângulo, então tudo isso facilita na hora de você trabalhar. Então isso, putz, quando você está trabalhando com Art Surface faz muita diferença. É uma ferramenta barata, custa, se eu não me engano, US$ 15. E a gente comprou lá nós compramos esse Edo e foi assim, a quantidade de horas que eu ganhei no desenvolvimento desse e de projetos foi enorme, assim, na hora de fazer é de porque modelagem. esse é o tipo de coisa que dá muito trabalho, né? Fazer essas quininhas, fazer essas entradas, fazer, enfim, esse tipo de modelagem, ela dá muito trabalho se for fazer na mão, né? Se não for usar um recurso desse. E, poxa, essa ferramenta aí, eu vendo você Uhum. usar, ela é muito legal, assim. Ela para fazer mecanismos, para fazer coisas mecânicas, objetos metálicos ou plásticos que tem parafusinhos, que tem Uhum. engrenagenzinhas, que tem conexões, que tem dividido em muitas partes, né? Enfim, cara, é para isso, né? Ele é feito para te auxiliar a chegar mais rápido nesse resultado. E ele vem com esses assetzinhos também, né? Uhum. De corte, de Ele parafuso, vem enfim. com
Ele vem com vários assets de parafuso, né? Apesar que eu tentei não utilizar tanto eles porque eles são bem específicos, assim, né? E isso também vem de uma questão de, tipo, do lado do design, do desenvolvimento, né? Você precisa ter as coisas, você precisa ter um concept art claro para que você não misture as coisas e, tipo, isso daqui que parece ser uma facilidade acaba estragando teu modelo porque não faz sentido, né? De repente, aquele interruptor que você coloca na bota não faz o menor sentido, né? Então, tem que tomar cuidado na hora de utilizar. O Mas sim, mesmo. esse o Pode falar, desculpa. eu queria dizer que, tipo, sim, facilita muito, ajuda, mas use com parcimônia. E tem uma questão também do estilo, né, da linha estética que você estava seguindo, né, que é mais moderna, enfim, mais futurista, e os assets que ele dá, né, que eles têm uma pegada mais, enfim, mais contemporânea agora, né, enfim, são parafusos, enfim, que provavelmente não estariam, né, ou não estaria dentro do design que você está usando, né? Não se encaixa. Uhum. É interessante ter essa percepção, né? De Exatamente. se manter fiel ao concept, né? Às referências, ao planejamento, né? Uhum. Uhum. Por isso a importância, né? Tipo, a gente, quando o teu professor ensina você a fazer o concept art antes, é porque realmente é muito importante, né? Tipo, não é só firula, assim, não é só para mostrar para o cliente. Realmente faz parte do seu projeto. E se você tem. Eu sempre trabalho com a pré-produção, né? Eu sempre tento trabalhar mentalmente a relação pré-produção em porcentagem. Tipo, olha, eu quero me dedicar 40% do meu tempo de projeto no concept art. Se eu tenho 2 horas para fazer esse projeto, então eu vou usar vou usar, tipo, 40% desse tempo, né? Vou utilizar ali 20 minutos, 30 minutos para poder fazer isso, porque realmente é o tempo que dá, é o tempo necessário para você. É necessário você ter o concept art para você poder desenvolver, né? Sim, sim, com E se você certeza. tem 1 ano, você vai levar 4 meses, então, né? Esse tem um projeto mais denso. E é muito importante para você se manter, né? Às vezes os processos são tão longos, né? Ou tão complexos que é fácil você se perder, né? Da onde você surgiu, né? Ou então se você vai passar isso para uma outra pessoa, né? Continuar o seu trabalho, como que ela vai saber que linha você tem que seguir, né? Então esse trabalho de direção de arte, ele é fundamental, né? Para manter um trabalho, né? Principalmente quando a gente tem um projeto maior, Uhum. como tem um filme, uma série, uma animação, onde, enfim, vão ser vários elementos, vários personagens e tem que estar tudo conversando, né? Esse trabalho, essa direção, ela é fundamental, ela não tem como Uhum. chegar num resultado profissional, um resultado coeso, um resultado onde tudo funciona, né, sem essa etapa, né? Não tem como negligenciar isso, Uhum. né? Foi de bola. Não. Se você vai perder lá na frente. Né? Se você não fizer isso, você vai perder lá na frente. Mas, enfim, essa foi uma parte bem gostosa de fazer. Tirando a bota de novo, né? Falando sobre a bota aí, a bota aparecendo, essa bota me deu muito trabalho, cara. Meu Deus do céu. Mas no fim ficou bem legal, assim. Eu tive como inspiração também um pouco de patins. Para fazer patins, a construção de patins ela tem um hard surface no desenho dos patins, desenho de botas para corrida de moto. Isso aqui é um de corrida de moto. Legal. Então também foi bem inspirado nessa parte. Eu descobri cara, existem designers que desenvolvem isso, Legal. tipo, vários estilos, tipos diferentes. Isso Uhum. aí é de
de motocross, né? Aham. E é incrível, né? Porque tem que ser maleável bastante, mas também duro bastante para aguentar o impacto. Então Sim, era bem o que eu precisava. bem legal. É legal, né? Uma grande inspiração. As inspirações, as referências, elas vêm de todos os lados, né? A gente tem que estar aberto para Uhum. sair, né? Enfim, principalmente quando nós estamos criando algo fantástico ou algo que nunca foi feito, né? Enfim, a gente tem que buscar referências de outros lugares, né? Como criar um Uhum. monstro, né, que não existe. Né? Você tem que partir do princípio de onde ele Uhum. vive, né? Que animais poderiam lembrar ele ou parecer com ele. Enfim, acho que é legal a Uhum. gente estar aberto, né? A quando está fazendo uma arte, não tá preso a somente o que já foi feito, baseado naquilo, né? Mas o que mais o mundo tem a oferecer, né? A natureza tem a oferecer, a tecnologia tem a oferecer, que já foi feito, que a gente pode se inspirar de alguma maneira. Bem boa sacada essa aí da bota. Em seguida, um, um projeto um outro ponto que eu queria trabalhar era com o material, né, a textura dele. E nessa época eu tinha acabado de conhecer o software Substance Painter. Então até nessa época eu não tinha tanto, eu não conhecia tão bem, assim, não sabia exatamente como trabalhar e como desenvolver as camadas que o Substance oferece na hora de você texturizar os seus objetos. Então eu não utilizei o grande potencial da ferramenta. No entanto, já foi o que eu já conhecia nessa época foi o bastante para desenvolver e fazer uma pintura suja, né? Porque apesar de ter escolhido as cores branco e vermelho para fazer a roupa do astronauta, porque eu justamente imaginei, né? Imagine esse astronauta perdido lá. Se ele estiver de laranja, ninguém vai encontrar um astronauta. Ele precisa estar com uma roupa destacada. É, Uma roupa para se destacar bem nesse lugar seria o branco. Mas, paralelamente, ele ia sujar muito, né? Porque, afinal, branco em cima dessa terra vermelha aí o dia inteiro. Então, eu precisava ter essa poeira colocada dentro da textura para poder trazer esse peso do ambiente, todas essas informações. Então, foi uma parte onde eu quis justamente, né, clarear, né, colocar esses pontos e determinar. E. Opa, tá abrindo aqui os programas. E, e foi bem interessante fazer essa parte. Assim. Eu aprendi bastante também nesse quesito, assim, de desenvolver uma roupa, né, onde não existe material, você tem que fazer material do zero e tem que ter todas essa sujeira e também tem que fazer uma sujeira, mas também você não pode fazer qualquer sujeira, né? Afinal, o ambiente é seco. Então, eu não poderia colocar uma terra molhada, porque senão também não ia fazer sentido. Então, de volta, né? Isso vem com o concept art, com a pesquisa, principalmente, né? Com a pesquisa bem definida. Então, essas respostas durante o processo de trabalho vêm com esse tipo de pergunta lá no começo, né? Não, qual é o dia a dia do astronauta? Aí você traz é, essa ideia. a gente traz aquela questão do algo crível, né? Como que a gente acredita que esse personagem ele tá lá naquele lugar de fato, né? Então a gente tem que trazer esses elementos do ambiente também pro personagem, né? É importante isso, né? E enfim, a gente já falou Uhum. de algumas ferramentas, né? Essa ferramenta que o Bar usou, né, nesse projeto é uma ferramenta bastante interessante também, né? O Substance Painter, que ele é também um software especializado para fazer texturas, né? Enfim, ele é mais especializado ainda para fazer texturas de sujeira, né? Ele é muito bom em fazer sujeira, em fazer coisas ah, ah, quando o metal tá gasto, tá corroído, né? Tá, enfim, Uhum.
se deteriorando, né? Então ele consegue identificar os cantos, as partes que ficam mais expostas, e você consegue também pintar direto no 3D, né? Você não precisa abrir a malha e levar lá para o Photoshop ou para uma ferramenta de edição em 2D para fazer uma pintura lá, salvar, levar de volta para o 3D para ver como ficou, né? No Substance Painter você consegue ali em Uhum. tempo real, já no modelo mesmo, ver o que está acontecendo com a textura, aplicar, fazer teste, né? Ele melhora bastante o workflow, né? E, enfim, Uhum. isso super bom, assim, a questão. E essa escolha da sujeira, né? Que você comentou, achei interessante isso, né? Que é uma poeira, né? Não é, não é. A poeira ela vem de baixo, né? Que nem você viu você pintando ali a bota, né? Mas a sujeira está mais intensa embaixo do que Uhum. em cima, né? E faz sentido isso, né? Essa coisa Uhum. do mais ou menos tempo contando com o vento também, então também tem um pouco de sujeira em cima, no peitoral, na máscara, nos ombros ali, então é uma maneira interessante de se pensar também. A questão das mãos ali também, né? Imaginando que ele estava usando também mais as mãos ali para o trabalho, também provavelmente estaria mais sujo. Você consegue dar esse mapeamento, né, de onde vai estar a sujeira. Isso é interessante de ver também. Uhum. Esse é engraçado como, tipo, apesar de ter um nível de detalhe, né, interessante, né, tipo, poxa, tem todas essas camadas de informação, de textura e tudo mais, foi bem rápido de fazer. Foi, foi bem tranquilo, assim. Também eu não quis detalhar muito, porque eu sabia que a parte do meu canvas ele ia ficar um pouco distante e tal, e até de volta, né, devido ao tempo, eu não desenvolvi texturas novas, por exemplo, que hoje, né, se fosse trabalhar com ele, eu ia desenvolver outras texturas para poder auxiliar, né, para você poder colocar algumas marcas no canto, colocar uma descrição aqui, botar um número, enfim, aí você começa a pirar nesse tipo de informação que também é válida para o personagem. Então, hoje eu percebo que faltou isso, mas que, tipo, foi tranquilo de fazer todas essas etapas, né? Não foi complicado de fazer, realmente até esse ponto aqui foi bem tranquilo de fazer. Hoje eu faria bem rápido até. Justamente como você falou, o Substance Painter, se o teu projeto ele tem vamos dizer assim, um hard surface, né, metálico, e é, ele vai se deteriorar, ele está sujo, ele está quebrado, cara, o Substance é o software para isso, né? Um Fer, software excelente para isso. ferrugem, sujeira nos cantos, sujeira. Enfim, ele tem vários presets já, né? Isso tudo que são coisas que são difíceis de fazer, né? De maneira tradicional, né? E ele vem facilitando bastante. É uma Ah, ferramenta. sim, se você for jogar no Photoshop, você tá ferrado. É uma Eu ferramenta. já fiz o teste já, tipo, eu antes de conhecer o Substance Painter, eu lembro que eu fiz um projeto de hard surface e eu fiz no Photoshop. Ficou legal, ficou muito bom, assim, tipo, eu gostei muito do resultado. Mas no Substance, o resultado que eu fiquei horas e horas fazendo no Photoshop, pelo Substance, eu seria praticamente instantâneo. Sim. Com certeza. Agiliza bastante. É uma ferramenta relativamente acessível também, né? Sim, sim. Ela não. Ela tem, Ela é bem tranquila e tem, cara, tem muito tutorial dela também, né? E ela bastante. tem crescendo muito na indústria de games. Ela tem um sistema de exportação, né? Muito bom, né? Que já vai conversa bem legal com as engines, né? E Uhum, é interessante. Enfim, e o legal é que por ela ser uma ferramenta bastante especializada, né? Ela só faz textura, né?
Ele não serve para modelar, não serve para nada que não textura, né? Então isso torna a interface dela também muito simples, né? Muito fácil para quem já mexeu num programa de 3D e no Photoshop, abrir ela e sair fazendo as coisas porque ela usa a mesma linguagem, né? Ela usa, enfim, as mesmas referências, né? De interface e interação que, enfim, fica bastante fácil o workflow, né? Enfim, e o uso dela, né? Para quem está começando. Uhum. Legal. Foi, essa foi uma etapa bem divertida de fazer, assim. Eu gostei. Eu tenho vontade de, tipo, remontar essa textura justamente porque foi divertido e hoje eu percebo que, nossa, poderia caber mais coisas, assim. Sim. Bom, depois da texturização e o desenvolvimento disso lá no Substance, eu fui pro... eu continuei o projeto, né, eu exportei tudo isso lá pro Blender. Existem alguns add-ons também que auxiliam nessa exportação e importação de texturas dentro do Substance pro Blender. E daí eu comecei a parte de composição. Então, justamente criar esse ambiente, né? Colocar as coisas no lugar. E daí, o que tinha dentro desse projeto que eu, né, percebi que ia colocar colocar com bastante quantidade seriam as pedras. Eu precisava de bastante pedras e precisava desenvolver elas de uma maneira legal para encaixar dentro do ambiente, né? Todas elas serem diferentes entre si e terem um aspecto realmente de pedra, né? E daí eu tinha a alternativa de esculpir elas, que seria... É interessante você esculpir porque você tem um controle ideal, existem algumas ferramentas para auxiliar, mas dentro desse projeto, como eu queria fazer, foi muito mais fácil baixar os scans. Então eu busquei por umas pedras que foram escaneadas lá no Sketchfab mesmo. E, putz, tem resultados excelentes lá, né? O pessoal fazendo teste com scanners 3D poxa, você tem a pedra bonitinha do jeito que você precisa, Legal. E essas pedras com a qualidade que você precisa. são baseadas em pedras de verdade também, então, né? Então, foi um escaneamento em 3D de pedras reais, isso? É isso mesmo. Pô, legal, cara. E daí não tem erro. É uma pedra do formato que ela realmente é, né? Então, aí eu baixei, acho que eu baixei, sei lá, umas 10 pedras diferentes, assim. Eu, dentro do Blender, reduzi um pouco dos polígonos dele, ajeitei todas elas para que tivesse a mesma quantidade, uma quantidade bem próxima, né, tipo, entre elas, e daí eu joguei dentro do Blender, onde eu fui editando e direcionando elas em lugares diferentes. E aí, fazendo parte da composição, é muito interessante ver aqui que pode perceber que o astronauta está num lugar e as pedras estão lá longe, de um jeito totalmente estranhos, assim, né? Eles não fazem parte da montanha. Aí que faz a parte aí vem a magia da composição. Eu encaixei todas essas partes justamente dessa maneira porque a minha câmera ela dava essa possibilidade, né, de visualizar as coisas ordenadas e organizadas do jeito que eu precisava, justamente porque eu tinha eu já sabia onde que estava a minha câmera, sabia qual era a posição do personagem, onde ia ficar a disposição dos objetos, então eu não preciso me preocupar em ter essa pedra realmente fazendo sentido ou não, né? No É, fim, isso, tipo, lá na pós-produção isso virou uma montanha, né? Que era uma pedra. Essa pedra que virou uma montanha é a mesma pedra que está no pé dele. visto de longe, né, o tamanho que tava, né. E é legal isso, porque quando a Uhum. gente está começando, principalmente, a fazer cenário, a gente tem a preocupação de modelar em 360 graus, né? Mas o que a gente Uhum. esquece, né, é que num filme, né, numa série, enfim, nessa linguagem cinematográfica de câmera, né, a gente tem
de fato enxerga um pedaço muito pequeno do ambiente, né? Quando a gente tem uma câmera. E isso, a nível de produção, né? Olha quanto que você economiza de fazer, né? Se você pensar que você vai olhar só para uma direção, né? Você deixa de fazer ele pelo menos, sei lá, uns 80% do cenário que está em volta não vai ser visto, né? Então, você pensar em detalhar e modelar as coisas de acordo com a posição da câmera economiza muito no processo, né? Enfim, eu já vi vários trabalhos, né? Enfim, making offs e tal. E claro, tem ambientes que eles são feitos de maneira mais completa, né? Mas tem muita cena no cinema, comercial de televisão, a série, que eles fazem somente o que vai aparecer na câmera, exatamente, né? E quando não tem isso é porque provavelmente a câmera vai mudar de lugar ou vai ser animada, né? E o que é feito é basicamente o que vai aparecer, né? Isso é muito importante. Enfim, e olha, imagine se você tivesse que modelar todo o 360 ali, seria muito mais trabalhoso. E fora a conexão entre tudo isso, né? Enfim, você não precisa nem de chão, né? Já que o chão nunca aparece, né? Só aparece pedra na composição, não precisa nem de chão também. Que também daria um trabalho. Nem precisei fazer a base, assim. Nem fiz a base aqui, né? Porque realmente não há necessidade. Eu ia cobrir com nuvem. Então, aí, mais uma vez, assim, tipo, eu acho que a grande ideia dessa conversa que a gente está desenvolvendo aqui para mostrar o quanto o concept art, as inspirações, as referências, a pré-produção, o quanto esses itens são essenciais, são muito importantes no desenvolvimento. Porque aí eu estabeleci a câmera e, tipo, pronto, eu já sei já o que eu vou fazer. Foi uma composição que foi rapidinho de fazer, justamente porque eu não tive todo esse programa. E aqui também, quando eu cheguei nesse momento, eu estava, tipo, um dia antes da entrega. Eu estava, tipo, bem apurado. Então, dentro do meu cronograma como um todo, eu já sabia que a parte de composição seria bem rápida, né? Seria breve, não ia perder muito tempo, então eu já estava tipo, nos finalmente, já tinha feito a parte bem mais grossa, já estava tipo, na finalização. Na verdade, eu acho que estava no dia da entrega essa composição que eu desenvolvi. Então, realmente, porque eu sabia que ia levar pouco tempo para poder produzir. Acho que eu levei mais tempo escolhendo as pedras, baixando elas e limpando os polígonos dela, limpando, deixando elas menos vértices para ficar mais rápido, né, do meu processamento, do que realmente encaixando elas nos lugares corretos, assim, porque foi uma parte bem simples. Até. Legal. E, enfim, se tratando de produção, né, a gente quer fazer tudo do zero, né, enfim, na realidade de trabalho, né, enfim, de prazos, de orçamentos, né, muitas vezes a gente tem essa realidade de, enfim, e até essa sagacidade, né, por mais que você entendesse de pedra, você nunca faria uma pedra tão bem quanto uma pedra real, né, como é o caso dessas aí, né, enfim, então ter esse desprendimento, assim, essa sagacidade de, poxa, ir lá, baixar o modelo, às vezes é o que diferencia, né, o que distancia um trabalho ser entregue ou não dentro do prazo, dentro do que se pretende, né? Sim, sim. Então, a gente tem que usar essas ferramentas. E ainda, né? Se fosse uma pedra, tipo, não, tem que ser uma pedra alienígena, uma pedra totalmente diferente. Tudo bem que Marte, né, é fora, não é terrestre, né, é alienígena, mas tipo, a gente sabe que é um lugar arenoso quanto um deserto X. Então, nessa hora, é engraçado como, tipo assim, dentro do meu processo de desenvolvimento como 3D generalista, quando eu comecei a conversar e a ter contato direto com o pessoal que trabalha na área, fez o meu pulo, o meu salto de desenvolvimento. Justamente porque é nesse momento que você descobre, tipo, cara, existem ferramentas que facilitam isso, existem lugares, softwares especializados para desenvolver aquilo,
poxa, quando você começa a ter contato com esse tipo de coisa, você percebe que, tipo, meu, existe maneiras fáceis de você realizar esse tipo de coisa. Então, dá para fazer muito desde que você entenda os seus recursos, né? Dá para É, ir atrás. quem tá vendo aqui viu, poxa, essa infinidade de software que foi o Blender, Marvelous Designer, Substance Painter, teve plugin, enfim. Às vezes a pessoa pode se assustar, puxa vida, mas cara, tem que aprender tudo isso para me tornar um artista, né? E na verdade não, né? Não é necessário dominar todas essas ferramentas, né, para chegar nesse resultado, né? Daria para chegar usando uma ferramenta só, né, ou duas ferramentas, enfim. Mas a questão é justamente a facilidade, né, a agilidade que elas dão, né. Uhum, Acho que essa que é a grande uhum, vantagem, né, de você estar aberto a aprender novas técnicas, né, enfim, entender que os problemas que você está passando, né, outras pessoas já passaram antes, né, e já resolveram isso e já criaram ferramentas para resolver isso de maneira mais fácil, mais rápida, né? Então acho que saber uhum. usar isso, né, ter esse desprendimento para usar, sair da zona de conforto, estudar uma ferramenta diferente, nova, né? Isso é muito legal, né? Uhum. E aí você foi pro E material. até. Desculpa, pode continuar. Então, continuando aqui, o material. Aí até eu já tinha feito o material do astronauta, com substância, e daí eu não precisei ir para o material também das pedras, já que elas tinham o mesmo material para tudo. Aí de novo, né, eu ganhei um set de materiais de um outro contest que eu participei, e num desses sets tinham umas rochas maravilhosas, e eu simplesmente peguei elas, só mudei elas de cor para daí ficar tom, o mesmo tom lá daquilo que eu tinha pesquisado, daquilo que eu já tinha acertado. Então eu tentei chegar a um tom amarelado e com essa cara dourada assim de pedra. E daí eu já, pô, o material tá pronto também, só enfiei ali e também sem ficar enrolando com o negócio, assim, sabe? Até porque o foco não era isso, né? O foco não Uhum, era fazer uma super pedra, o foco era ter um astronauta. uhum, legal. Por fim, aí a gente tem uma das partes que mais tira o sono. Aí, a parte de pós-produção, ou renderização, né, Kowalski? O render é sempre pepino, né? É sempre um desafio de, de tempo, enfim. Mas é muito gostoso, assim, a parte de iluminação, enfim. Mas hoje em dia já está muito melhor, né? Antigamente era tenebroso, né? Render qualquer coisa era, enfim, muito tempo para você ver o resultado, né? Hoje em dia as ferramentas que tem já te possibilitam ver bem mais rápido, né? Mas ainda assim é um desafio, né? Renderizar, compor, né? Enfim, fazer tudo funcionar junto, de uma maneira coesa, né? Isso é sempre desafiador. É, eu... Nessa época eu tinha... isso já faz um ano e pouco atrás, né? Um ano e tal. E nessa época eu tinha uma grande dificuldade, né, no quesito de iluminação. Então também eu apanhei um pouquinho para poder ter um bom set. E, sinceramente, hoje, vendo o projeto, eu sinto que nossa, eu gostaria de trabalhar e desenvolver coisas a mais com ele, assim. Mas eu digo assim, né, desenvolver melhor na parte de iluminação. Então. E uma boa parte da composição aí, como você está vendo, eu renderizei, eu utilizei o próprio sistema de composição do Blender para poder extrair, colocar alguns mapas da maneira como eu queria. Mas aí no Photoshop eu fiz realmente a finalização e as correções de cores. Justamente que é uma ferramenta que eu domino mais ela. Ela é, o Photoshop é uma ferramenta muito completa, muito boa de se trabalhar.
Então eu tinha justamente esses quesitos aí eu consegui extrair as coisas do Blender e daí no Photoshop eu fui trabalhando com a colorização, com a fumaça e com os outros itens para fazer a pós-produção. Ah, legal. Então você gerou os peças ali, né, das pedras, do personagem, tudo separado, então é isso? Apesar Uhum, de estarem no mesmo ambiente, você fez renders separados para poder juntar no Photoshop. uhum. É porque dentro do 3D eu coloquei eles todos juntos para saber qual que era as distâncias e os tamanhos deles. Mas aí foi no Photoshop que eu realmente fiz né, tipo, a pintura, né? Pegar esses desenhos e realmente pintar eles do jeito que precisava, né? Até para criar o fog correto, para poder colocar a fumaça vindo de baixo, né? Na verdade, é uma mistura de fumaça com nuvem, então colocar esses itens dessa forma separadas É, seria mais fácil fazer no Photoshop. essa questão da pós-produção, ela também quando você pega isso também é uma coisa que faz um diferencial muito grande, né? Quando a gente está começando no 3D, né, a gente quer tirar o render mais lindo, completo, perfeito, ao apertar em render, né? E quando você Uhum, para ver produções e artistas, né? Enfim, pessoal que já está mais tempo na área, você percebe que o render que ele tira do 3D, de fato, às vezes não tem nada a ver com o resultado final, né? Com a imagem final, né? De tanto trabalho, né? Enfim, acaba se deixando, né? Muito das escolhas, da composição, das cores, né? Até um pouco da iluminação para essa parte de composição, né? Enfim, você acaba tendo muito mais controle e enfim, de composição, de cor, de luz, né? É muito mais rápido você testar e você fazer esses ajustes num segundo momento, né? Que não no render, né? Então você usa, uhum, né? O render como start, né? E não como final, né? Então isso é interessante de ver esse processo, né? E legal, e a imagem final, isso. uhum. Essa foi a imagem entregue. Parte da ideia, parte da ideia não, né? Na verdade, o briefing era desenvolver uma arte 1920 por 1080, então esse foi o canvas estabelecido. E, na verdade, até é, hoje, vendo a obra aí, e aí também, já aproveitando que a gente está falando sobre pós-produção, sobre né, o olhar e reparar as coisas, hoje eu já faria com um crop um pouquinho diferente, né? Já ia tipo, trazer aqui um pouquinho mais de. Deixar a câmera um pouquinho mais perto para mostrar um pouco mais sobre o personagem, né? Deixar ele um pouquinho mais vivo dentro da nossa tela para mostrar mais aquilo que eu demorei mais tempo para fazer, né? Que é justamente a roupa, o astronauta. Valorizar o Então, trabalho. e acho que essa seria valorizar o trabalho, né? Seria uma mudança que eu faria hoje, É, mas que também eu acho que parte da produção também, que às vezes a gente está desenvolvendo alguma coisa e você tem que entender qual que é para que serve realmente o projeto. E, né, e quando eu fiz isso, eu falei assim, não, isso aqui não serve para mostrar a armadura que eu fiz, né, o astronauta, serve para mostrar o desbravamento. é. Então, O cenário era apesar de eu ter dado importante tudo, para contar a história que você queria contar, né? Acho que mostrar exatamente, o cenário, esse nada, esse vazio, ele é importante para isso. passar essa mensagem tua, né? É interessante isso. É bem legal. Enfim, tinha tudo a ver com todo o planejamento que você tinha desde o início, né? Acho que tudo que você já vinha construindo, né? A, desde as primeiras pesquisas, acabava nisso, né? Então, é legal de ver
como de certa maneira a imagem final ela já estava pronta desde lá o começo, né? Você veio Uhum. basicamente descobrindo ela, né? Veio somente tirando ela daquilo que você já tinha planejado, né? Acho que pelo menos isso É. foi que eu percebi assim de legal, né? De acreditar e respeitar o processo, acreditar e respeitar na pré-produção, no concept, enfim, Uhum. acho que isso foi o que eu tirei e é engraçado, né? Eu já gostava dessa imagem, assim, e agora depois de ver todo o processo, enfim, eu consigo reparar nos detalhes e nas escolhas e ver quão coerente elas estão, sabe? E, enfim, eu passei a admirar mais agora ainda, vendo, né, o processo, entendendo, né, mais do que, né, a imagem final, mas o projeto como um todo, assim, consigo entender ele e visualizar ele como um todo. Passei a admirar mais ainda ele agora, assim, achei, enfim, Uhum. parabéns, assim. Obrigado, cara. Eu fico num complexo de, pelo contrário, né? Quanto mais eu vejo, mais eu tenho vontade de tipo, fazer de novo, né? Fazer outra coisa. Mas acho que, como você falou, eu acho que isso é bem importante. Você disse uma coisa muito importante. Mais do que a imagem final, cara, o processo. O processo é muito importante. O processo, então, assim, desde o fato de escolher um contexto onde eu poderia usar minha criatividade para desenvolver aquilo que eu quisesse e até né, todo o processo de desenvolvimento, seguindo os passos de concept art, pesquisa e blá blá blá, essas coisas trazem a importância e tipo trazem para gente a aprendizagem, né? Tipo a gente aprende que tipo o, como é que as ferramentas funcionam, como é que a gente trabalha, como é que é melhor fazer assim, assim, assado, e daí você se mantém num ciclo positivo do negócio. Você não fica enferrujado com o negócio. Então, tipo, de volta, né? Mais importante do que o resultado final foi o desenvolvimento, porque, putz, eu consegui aprender muita coisa com ele O aprendizado, e né? faz parte, né? Isso é muito legal, o aprendizado. E é comum, né, que você fala que você consertaria coisas e tal, mas é comum em qualquer trabalho. Acho que não tem um trabalho que a gente. É aquilo que a gente estava falando lá no começo hoje, né? Da questão que a obra nunca acaba, né? O que acaba é o tempo, né? Mas uma coisa, um Uhum, detalhe também que faz isso acontecer, né, é que o artista que terminou a obra, né, não é o mesmo artista que começou a obra, né? sim. Então, você aprendeu muito no processo. Então agora, né, hoje, depois de ter feito, né, essa imagem, você está melhor do que quando você começou a fazer ela, né? Então, e esse que é o legal. Acho que nunca tem um trabalho onde você saia do mesmo jeito como você entrou, né? Você sempre aprende com ele, você sempre está melhor, né? Ao final do trabalho, você sempre está Uhum, melhor do que quando você começou, né? Então, isso sim, sim. é o bem e o mal de todo artista, né? Uhum, O bom, o bem, porque ele está aprendendo, né? Está melhorando constantemente, né? Acho que isso é legal, é uma das poucas profissões, né? Das poucas carreiras, enfim, que você está sempre aprendendo, você está sempre construindo, você está sempre crescendo, né? Então é muito legal ver isso assim. Enfim, e a coisa do aprendizado, né? Constante, né? Então, se você gosta de aprender, se você gosta de tá sempre indo atrás, né? E legal, né? O fato do desafio, né? Porque aqui, enfim, uhum, surgiram diversos desafios técnicos, né? Que caso contrário, né? Se você tivesse somente estudando por estudar, você provavelmente não passaria por todos eles no espaço de tempo que você passou e com a intensidade, com a uhum, profundidade que você passou, né? Então, eu gosto muito de estudar, né? Mas eu tenho um problema que eu não coloco em prática
meus estudos, né, para chegar no resultado final, né, de uma obra final, né? Eu gosto de estudar somente pelo aprendizado, né, mas uma vez que eu não entendi como isso é feito, né, eu me dou por satisfeito. Isso é um problema porque eu não gero. E quando você se coloca um desafio desse, né, como um contest, né, ou um concurso, ou enfim, alguma coisa desse tipo, ou mesmo, enfim, um trabalho mesmo remunerado com um cliente, né, é que você se coloca esse desafio e vai até o final, né, e você, enfim, pelo mais que você não saiba todas as respostas, né, quando você inicia o processo, você vai até o fim para descobrir, né, e, enfim, e chegar no resultado que você espera, né, e esse que é o legal também da pré-produção, né? Que você não vai se contentar com o que é mais fácil de fazer no software, mas você vai se contentar quando você chegar naquilo que você tinha se pretendido no começo, né? E você ter isso antes, no começo, né? Não, você tem esse norte, né? Esse norte é muito importante para você não parar na dificuldade técnica, né? Você tem que parar, não se perde, né? Você não se perde. Você, não, vou fazer aqui um cilindro aqui nas costas do personagem, boa, né? Mas, pô, não é isso, né? Não é só isso, né? Dá para ir além, né? E, enfim, e ter esse planejamento, né, artístico, e acreditar nesse processo, se manter fiel, enfim, é fundamental para chegar num faz diferença, né? resultado. Isso faz diferença. Faz total a diferença. Eu sempre digo que, tipo assim, a diferença de você ser... Quem é artista sabe. Você tem... você que é artista, tá ouvindo isso? Você provavelmente tem pastas de projetos que você começou aí no seu computador, no seu desktop, e você começou e não terminou. E é muito provável que você não vá terminar. E todo mundo passa por isso. E eu só comecei eu tinha muita dificuldade nisso. Eu só comecei realmente a finalizar os projetos quando eu entrei, tipo, de cabeça em fazer todos os processos. E realmente pegar e começar, né, fazer como os profissionais fazem. E ter todos esses pontos repartidos, separados, colocados dentro de um cronograma, colocados com datas, com objetivos, né, com pequenos objetivos em cada uma dessas etapas. Você coloca isso no papel, que daí você realmente finaliza as coisas. Senão você começa um monte de coisa e não termina. Assim. Então, tipo, isso é um mal que eu passei há alguns anos atrás. Cara, meu Deus, eu tinha muito disso, muito, muito mesmo. Assim. A vontade de aprender, a vontade de fazer coisas incríveis, mas sempre ficava no começo, né? Ficava sempre na parte rasa do negócio. A falta do norte, né? Você quer... A falta do norte. Falta do norte. Não, show de bola. Mas é isso, meu querido. Legal. Bom, então vamos ficando por aqui. Já deu quase 1h30 já de vídeo. Acho que deu para pegar bem toda a parte do processo, né? Para chegar nesse resultado final. Acho que é legal ter essa visão geral, né? De como é feito e, enfim, acho que deixar aqui, aproveitar o espaço para convidar o pessoal a conhecer mais da Crazy Pixel, né? Lembrar que a gente tem curso gratuito aqui também no canal do YouTube. A gente tem também nossos cursos no site crazypixel.com.br para quem, enfim, está iniciando ou quer se especializar, quer aprender mais, né? Gostou de entender um pouco mais aqui do processo de se criar uma imagem, né? Aqui é uma imagem, mas poderia ser uma animação, um vídeo também, né? Esse projeto, pelo que eu entendi, né? Pelo que eu vi, ele estaria pronto para ser animado também, né? O processo seria muito parecido com esse, né? Passaria por boa parte de tudo que se passou, né? Então convido, né, vocês a conhecerem mais o nosso trabalho, acompanharem nossos vídeos aqui no YouTube, acompanhar nosso trabalho e não esquecer também de comentar, curtir nosso canal aí para continuar assistindo esse tipo de conteúdo e acompanhando também, que a gente faz com tanto carinho, não é não, Bares? É isso aí, a gente faz com amor e carinho e a gente quer
a gente quer conectar com vocês, então a gente quer que vocês curtam, compartilhem, comentem nos comentários, façam perguntas, falem com a gente. E vamos aprender junto, né, Vale? Se a gente está nesse processo de Vamos aprender junto. aprendizado. Então, beleza, então, valeu, galera, valeu, Bales, até a próxima aí. E falou, tchau, tchau. Valeu, até a próxima. Tchau.